A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, esse é o terceiro dia que nós encontramos aqui para falarmos a respeito da verdade da graça. E eu gostaria só de recapitular com você algumas coisas que a gente já tem falado. Antes disso, tem como projetar o QR Code? Se você ainda não está inscrito no grupo aqui do seminário, desse seminário que nós estamos fazendo, eu gostaria que você apontasse seu celular para cá, e aí você vai ter um link onde você vai participar do grupo no WhatsApp, onde ali, no final do seminário, nós vamos compartilhar todos os vídeos, está sendo gravado, por isso eu estou falando aqui de cima, senão eu estaria falando ali de baixo, mais perto de você, e lá também vou estar compartilhando resumos, textos daquilo que está sendo ministrado aqui. Amém? O assunto é vasto porque a verdade da graça tem a ver com a Bíblia inteira. Não é simplesmente um assunto, como eu disse para vocês na segunda aula. Nós estamos aqui para estudar um tema ou um assunto. A graça de Deus, ela percorre toda a palavra de Deus. Então ela não é uma disciplina, ela não é apenas um assunto da Bíblia. Na verdade, ela é uma pessoa. Lembre disso? Vocês lembram disso? Ela é uma pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio Senhor Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos continuar estudando a respeito da verdade da graça. Essa, então, é a terceira aula que nós estamos juntos aqui. Ainda estaremos juntos por mais 2 semanas. Semana que vem, na terça-feira, estão comigo, gente? Aleluia. A semana que vem, então, na terça-feira, e na outra semana, vai ser na segunda-feira, por uma questão de agenda. Então, o dia que vai ser é segunda-feira, amém, Michel? Estou falando para o Michel porque a gente tem um futebol aqui da igreja, na segunda-feira. Então, não sei como que ele vai resolver isso, mas ele vai resolver, Deus vai dar sabedoria para ele resolver essas coisas. Amém? Aleluia. Hã? Memorial Day. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, então, eu quero compartilhar com você sobre alegorias da graça de Deus. Fala comigo, alegorias da graça de Deus. E é interessante que uma alegoria não é algo que você inventa, não é algo que você tira da sua cabeça, A alegoria da palavra, ela é algo que a própria palavra explica, amém? A própria palavra, ela vai explicar a alegoria. Mas pastor, o que é alegoria? Vou explicar para você o que é alegoria de uma maneira mais simples. Alegoria bíblica, preste atenção aqui, gente, me ajuda. Alegoria bíblica, ela é uma figura que representa algo. A alegoria bíblica é uma imagem que Deus nos dá para que a gente extraia dessa imagem princípios e verdades espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Gálatas, se você puder abrir sua Bíblia, hoje nós vamos ler muito a Bíblia. E só lembrando, aqui não é uma pregação, viu, irmãos? Amém? Eu não estou pregando. Aqui é como se fosse um ambiente de aula mesmo. Então você tem liberdade, em determinado momento, anotar suas perguntas, fazer perguntas, E falarmos juntos aqui. Então, Gálatas capítulo 4, verso 21, olha o que diz o texto. Isso aqui é uma alegoria que o apóstolo Paulo fez. E ele nos deu a interpretação desta alegoria. E eu disse para vocês que a alegoria é uma imagem. É um símbolo que Deus nos dá a respeito de algo. Vamos lá? Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Só lembrando, na semana passada, nós falamos de 2 igrejas. Quais eram? Gálatas e Coríntios. A igreja de Corinto, ela era terrível, moralmente dizendo. Era ou não era? Terrível. Lembra que eu disse para você? Imagine que você chega numa igreja hoje, e lá o
o filho dorme com a madrasta. E todo mundo está sabendo. E ninguém faz nada. Na hora da ceia, está todo mundo bêbado, com o vinho da ceia. Para você ver que era vinho. Eles iam para lá, ao invés de cultuar o Senhor, eles iam para lá para comer e encher o pandu, encher a barriga, na hora da ceia. Se tivesse um problema na equipe de louvor, só um exemplo, tá? O irmão não ia resolver com o pastor da igreja. Ele ia lá no juiz da cidade para resolver o problema que ele tinha com o irmão. E o juiz era iníquo, nem participava da igreja. Então, era uma igreja terrível, moralmente dizendo. O testemunho dela era horrível. Mas o apóstolo Paulo diz para essa igreja de Corinto o quê? Aos santos e santificados. A esses que são ricos e têm abundância de todas as coisas. Eles têm, inclusive, todos os dons. Essa é a maneira que o apóstolo Paulo trata os coríntios, no início da sua carta. Mas os Gálatas, que é o texto que a gente está lendo aqui agora, aos Gálatas, o problema deles é o quê? Que eles deixaram de seguir a mensagem do Evangelho, e passaram a querer relacionar com Deus, de acordo com a lei. Como que ele começa dizendo para os Gálatas? Ó Gálatas insensatos. Não tem elogio para os Gálatas. Agora, você, para qual igreja você iria? Para qual igreja dessas que você iria? Para aqueles que torcem para o Corinthians? Que a fama já não é boa? Estou brincando, irmãos. Se você torce para o Corinthians, não fique ofendido comigo. É só uma brincadeira. Amém. Já estou pedindo perdão, então. Você iria para a igreja dos coríntios ou você iria para a igreja dos Gálatas? Com certeza, pela visão natural das coisas, você iria participar da igreja dos Gálatas. Mas você vê que o apóstolo Paulo tem revelação da mensagem do Evangelho. Inclusive o Evangelho foi dado e revelado a ele. E ele vem então e fala, olha, seus Gálatas tolos. Essa é a tradução que também pode ser extraída desse texto. Chamou eles de tolos, insensatos. Quem vos perverteu? Falou isso para eles. Mas esse povo de cá está tudo pervertido também. E ele não fala desse jeito com esse povo. Por quê? Expliquei para vocês semana passada. Porque para esses aqui, havia água ainda, para eles poderem se limpar da bagunça deles. No caso de cá, eles cortaram a água, tiraram os canos da casa e falaram o seguinte, nós não queremos tomar banho mais. Entende? Entenderam a ilustração da aula passada? Se você não veio, depois você ouve, adiciona o grupo e nós vamos colocar lá para depois você ouvir. Então, o texto que eu estou extraindo aqui agora, está lá em Gálatas. Esse texto é utilizado para falar com os Gálatas. Então, eu gostaria que você abrisse aí Gálatas 4, 21. Aqui o apóstolo Paulo vai nos mostrar uma alegoria. Fala comigo, alegoria. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. O que os Gálatas queriam fazer? Estar debaixo do quê? Da lei, do princípio da lei. Alguém lembra qual que é o princípio da lei? Merecimento. Ou seja, vamos lá, só para tornar a coisa mais prática para o seu entendimento. Eu jejuei, eu orei, eu fiz uma boa ação, cuidei de um pobre, sei lá, eu ajudei alguém que estava com alguma necessidade. Como que eu vou orar depois disso? Como que eu vou pedir algo para Deus depois disso? Cheio de fé. Baseado em quê? No que eu fiz. No que Jesus fez? Não, no que eu estou fazendo de bom. Isso se chama o quê? Justiça própria. Pastor, você quer dizer que eu não tenho que então ajudar o necessitado, que eu não tenho que orar, que eu não tenho que jejuar? Claro que você tem, meu filho. Isso faz parte daquilo que de você corresponder com aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Claro que tem, mas essa não é a base do seu relacionamento com Deus. A base do seu relacionamento com Deus é a obra de Cristo. Confia exclusivamente nessa obra. Inclusive, quando você for pedir algo para Deus, quando você for pedir para que o Senhor te abençoe em alguma área da sua vida, não confie em você. Confie no que Jesus fez por você. Então, essa é a base. Entende? Então, os Gálatas, o que eles estavam fazendo? Querendo viver debaixo da lei. Então, eles queriam obedecer os mandamentos, para então se tornarem justos e terem a ousadia de falar com Deus, de relacionar com Deus. Então, eles baseavam todo o seu relacionamento com Deus, com base na
lei, merecimento. Eu mereço, eu oro. Eu não mereço, eu estou condenado hoje, eu corro de Deus, eu me afasto de Deus, porque esse é o estilo de relacionamento. Continuando o texto. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos Abraão teve? 2. Um da mulher escrava, fala comigo, escrava. Outro da livre, fala livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, fala carne. E o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são o quê? Alegóricas. Você está vendo então que o apóstolo Paulo está pegando a vida de quem? Abraão, aleluia, vocês estão comigo. Está pegando a vida de Abraão, está extraindo verdades espirituais do que está escrito sobre Abraão, sobre o que Abraão viveu. Então Abraão teve um relacionamento com 2 mulheres. Quantas mulheres, irmãos? Uma era livre, sua esposa, Sara. Outra era escrava, Agar. E aí, desse relacionamento, ele vai extrair uma verdade espiritual. Isso nós chamamos de quê? Alegoria. Inclusive, ele chama de alegoria. Então, só para ficar mais claro para você, alegoria não é eu ler o texto e achar o que significa esse texto. Alegoria bíblica é eu ler o texto e a própria Bíblia responder para mim quem é quem nesse texto. Está claro? Então eu não fico dando interpretação de mim mesmo, do que eu acho, do que eu leio no dicionário. Eu dou a interpretação do texto de acordo com o que a Bíblia fala. Isso é alegoria bíblica. Amém? Continuando o texto. Vamos entender a alegoria então. A primeira afirmação que ele faz é: porque estas mulheres são 2 alianças. Então a primeira coisa que ele está dizendo é que Sara representa uma aliança. Agar, por sua vez, representa outra aliança. Agar representa que aliança? Que aliança que o apóstolo Paulo está falando que Agar representa? Fala comigo. Velha aliança. E Sara representa qual aliança? A nova aliança. Então nós já estamos descobrindo aqui a chave do texto. Estamos descobrindo então, inclusive, que um vivia pelo merecimento e frutificava de uma maneira. O outro vivia pela nova aliança, que é a aliança do evangelho da graça, ou da graça, e frutificava de outra maneira. Amém? Vocês estão comigo? Vamos meditar mais? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Agora ele vai usar outro símbolo. Vocês estão conectando? Qual que é o outro símbolo? Ele está falando que uma dessas mulheres, o símbolo dela, além dela ser escrava, ela se refere ao Monte Sinai. Preste atenção. O que aconteceu no Monte Sinai? A lei foi dada no Monte Sinai. Então ele está vinculando essa mulher a quê? A lei. A lei. A lei não foi dada no Monte Sinai? Sim ou não? Sim. E agora ele vai dizer mais. Ora, Agar é o Monte Sinai. Agora ele está afirmando. Então ele está dando a interpretação para mim e para você. Não precisa de você ficar imaginando coisas mais. Está claro no texto, não está? A ilustração está clara? Está clara, está claríssima. Monte Sinai, na Arábia, correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Preste atenção. Quem está debaixo da lei está em escravidão. Uau! Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta, clama, tu que não estás de parto. Quem que é a mulher que não podia dar à luz? Aleluia. Esse povo é inteligente mesmo, eles têm revelação. Glória a Deus. Sara, ela não podia dar à luz. Ela era estéril, né? E olha só o que diz mais o texto: porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Fala assim: eu sou filho da promessa. Vira para o irmão que está ao seu lado: você é filho da promessa. Aleluia. Como quem que somos filhos da promessa? Versículo 28.
como Isaque. Do seu lado está assentado um Isaque, um tipo de Isaque. Você é filho da promessa. Continuando. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Pausa. Olha aqui. Não desvie sua atenção. Preste atenção aqui. Agora ele está dizendo o seguinte, que os filhos da escrava, eles perseguem os filhos da livre. Quem é o filho da escrava hoje? Os que vivem debaixo da lei, os que vivem debaixo do merecimento. Todos aqueles que vivem debaixo da lei e do merecimento, perseguem aqueles que são filhos do Espírito. Aleluia. Os filhos da graça. Então, você vai ver que, quando tem alguém que vive debaixo da lei, do merecimento, ele se acha mais santo que todo mundo. Sim ou não? Sim. Exteriormente, ele se parece mais santo que todo mundo. Exteriormente. Mas dentro dele, não é assim. Porque quem vive debaixo da lei, a Bíblia fala que a lei foi dada para avultar o pecado. Só para você entender. Imagine um copo d'água. Eu coloco um pouco de areia nesse copo d'água. Para onde que vai a areia? Para o fundo. A água na parte de cima não vai parecer muito limpa? Sim. Mas lá no fundo tem sujeira? Sim. O que é a lei? A lei é a colher que vai lá no copo d'água e mistura a água. O que vai acontecer com a água? Vai ficar suja. A lei foi dada para misturar a água no nosso interior, para revelar o quê? A sujeira, o pecado. A lei não foi dada para te salvar, ela foi dada para te mostrar que você precisa do quê? Aleluia. Esses irmãos são abençoados demais. Para mostrar que você precisa de um Salvador. Então, por isso que a lei foi dada. Então, eu volto a te dizer, algumas vezes alguns me perguntam, pastor, você é contra a lei? Não, de forma alguma. Eu sou a favor da lei pelos motivos que ela foi dada. Ela foi dada para quê? Para mostrar que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Ela foi dada para revelar que só um poderia cumpri-la. Quem? Jesus. E ele cumpriu? Sim, inteiramente. Toda a lei foi cumprida. Ele cumpriu cabalmente a lei. Para quê? Para que se revelasse a justiça de Deus. E essa justiça fosse dada a quem? A mim e a você. Amém? Então, você percebe que nós vemos aqui duas mulheres que apontam para duas alianças. Nós vemos aqui um homem chamado Abraão. Nós vemos aqui o fruto desse relacionamento entre Abraão e Agar. Abraão e Sara. Um gerou Ismael, o outro gerou Isaque. Ismael é o fruto da carne. A lei, quando você se relaciona com ela, sempre vai gerar o quê? Carne. Quando você se relaciona com Sara, sempre vai gerar o quê? Promessa. Bênção. Você vai andar livre. O filho, ele veio para quê? Para te libertar. Se ele te libertar, verdadeiramente sois o quê? Livres. Isso parece muito com Jesus, não parece? Jesus não é o filho da promessa? Ele não foi o prometido? Sim, ele foi prometido. Por causa dele, inclusive, por causa da promessa que Deus cumpriu através dele, nós somos salvos hoje. Amém? Então, você percebe que o próprio apóstolo Paulo, para nos ensinar verdades espirituais, ele usa o quê? Alegoria. Então vamos alegorizar aqui hoje. Bem? Aleluia? Vamos lá? Vamos meditar nesse texto? Vamos identificar aqui então. Tem como projetar aquele que eu te pedi? Olha só. O apóstolo Paulo está nos revelando aqui a família. Sara, Abraão, Agar, Isaque e Ismael. Ele está mostrando para nós que cada um desses aqui, eles viveram de fato. Nasceu, morreu, conviveu, aconteceu todos aqueles fatos que estão lá, históricos. Mas aquilo ali tudo aconteceu como uma alegoria para nos ensinar uma verdade espiritual. Então ele vai nos mostrar aqui agora, através desse texto, quem é quem. Em Gálatas, nós estamos vendo aqui, que Sara tipifica o quê? A graça de Deus. Sara é um símbolo do quê? Da graça de Deus. Aleluia. Agar é um símbolo do quê? Da lei.
Romanos capítulo 4, verso 1. Abra sua Bíblia. Romanos 4, 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? O que Abraão é? Meu e seu pai. Aleluia. Nós somos chamados, inclusive pela palavra de Deus, de filhos de Abraão. Amém? Nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. A pergunta aqui é, Abraão foi justificado de que maneira? De que maneira ele foi tido como alguém justo diante de Deus? Por obras? Não, não foi por obras. Porque se é por obras, ele está falido, ele está enrolado. Ele não pode ser justificado por obras, porque ele não consegue alcançar os altíssimos padrões de santidade, de justiça de Deus. Então ele não pode. Ele não foi justificado por obras. Aí o apóstolo Paulo vai dizer agora, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus. Fala comigo, Abraão creu em Deus. E porque ele creu, isso lhe foi imputado para justiça. Em outras palavras, no dia que Abraão creu em Deus, ele foi o quê? Justificado. Por que Adão e Eva caíram? Porque não creram em Deus. Creram na serpente. Então como que Deus agora justifica o homem? Da mesma maneira, crendo. Então quando nós cremos no que Deus fala, nós somos o quê? Justificados. Você é filho de Abraão? Sim ou não? Então você é filho de Abraão por quê? Porque você faz as mesmas obras do seu pai. Amém? Amém? Então a Bíblia está mostrando para nós que Abraão foi justificado. Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a Bíblia nos mostra aqui que Abraão fez o quê? Creu. Então, eu posso definir também que Abraão é o pai da... A Bíblia define, inclusive, que Abraão é o pai da fé. Então, nós já identificamos também Abraão. Abraão representa o que, então? Fé. Sara representa? Agar representa? Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, nós temos aqui a família alegorizada, né? Ismael representa o quê? O fruto da lei. Isaac, o fruto da graça. O fruto da graça, que é mediante a promessa. Então, a questão é a seguinte. Quando Abraão se une com Sara, o que acontece? A promessa se manifesta. Vocês estão comigo, gente? Eu preciso que você pense um pouquinho agora. Pensa comigo. Quando Abraão e Sara se unem, o que acontece? Promessa se manifesta. Vamos entender isso? Isaac, por que ele é chamado de filho da promessa? Porque ele foi prometido. Foi ou não foi? Foi ou não? Sim, ele foi prometido. E no dia que Deus prometeu Isaac para Abraão, ele pôs alguma cláusula de condição. Abraão, se você me obedecer, for certinho, fizer isso, fizer aquilo outro, aí então, e só então, eu vou fazer o quê? Vou te dar um filho. Foi isso que ele fez? Não, ele só falou o quê? Eu vou te dar um filho. A semente, né, que sair de você, esse vai ser pai também de multidões, assim como você está sendo chamado agora. Então, você vê que foi tudo mediante uma promessa. Não tem condição, não foi um contrato, foi uma promessa. Está claro? A questão é que isso só acontece quando Abraão se une a Sara. Lembre disso. A fé, lembra que Abraão significa o quê? Fé. Quando a fé é misturada com a graça, o fruto é promessa. Quando você, com a sua fé em Cristo, você mistura a sua fé, não no seu merecimento, naquilo que você merece, não naquilo que você agora quer fazer baseado no que você merece, não, naquilo que Jesus fez, naquilo que Ele fez por você e por mim. Quando você mistura isso, você crê nessa obra e recebe de graça, aí a promessa se manifesta na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Vamos lá, vamos aprofundando
na medida que nós vamos seguindo aqui. Então, o apóstolo Paulo, o que ele nos deu com esse texto? Chaves para a gente abrir o texto e entender os princípios espirituais. Amém? Então vamos agora abrir o texto então. Abra a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 20, verso 1. Gênesis 21. Que o Senhor te dê um galardão pelo copo d'água que me deu aqui. Aleluia. Vamos lá. Partindo Abraão para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Verso 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Fala comigo, ela é minha irmã. Irmãos, é um problema muito sério quando você quer relacionar com a sua esposa como o quê? Irmã. Lembre disso. É um problema muito sério. Abraão agora, ele está falando o que a respeito da graça? Que a graça é o que dele? Irmã. E por que ele está fazendo isso? Alguém sabe? Porque ele estava com medo. O verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Por que o medo entrou na vida do homem? Alguém sabe? Lá em Gênesis, a Bíblia diz o seguinte: no dia que o homem pecou, a Bíblia fala que ele teve o quê? Medo e se escondeu. Por que o medo então vem na vida, nas nossas vidas? Por causa da condenação. A condenação produz medo. Medo. Então, se você está debaixo da consciência de culpa e condenação, você vai andar com medo. Medo. E aí isso vai te impedir de relacionar com quem? Com a graça de Deus. Sara. Então você percebe que Abraão ele vai para esse lugar chamado Gerar. Ali tem um rei. Esse rei então, ele fica com medo desse rei. Por quê? Porque a sua esposa, Sara, ela era linda. Eu vou te falar, na altura aqui do campeonato, provavelmente ela tinha uns 75 anos de idade. E a Bíblia mostra para nós que ela era o quê? Muito bonita. Sem cirurgião plástico na época. Pastor, mas é porque ela era espiritualmente bonita. Aleluia, glória a Deus, você é santo, santo, santo. Mas eu preciso te dizer que quem achou ela bonita, não foi um homem de Deus, foi o rei ímpio. Você acha que um rei ímpio percebe coisas espirituais? De forma alguma, não percebe. Então o que ele viu de fato? Ela é bonita. Os servos dele viram-na primeiro. Eles viram nela o quê? Beleza, formosura. E falou, essa mulher é tão linda, tão bonita, essa senhora, essa velhinha, é tão bonita, tão linda, que ela tem que casar com o rei. Só o rei pode ter essa mulher, porque ela é linda demais. E levaram ela para o rei. Mas a questão é a seguinte, Abraão foi para esse lugar, porque havia crise na terra. Todas as vezes que você toma decisões por causa de crise, você sai do propósito ou do lugar que Deus te deu. Interessante que nós estamos vivendo um momento de crise aqui na vida dos imigrantes. Não tome decisões pelas circunstâncias. Saiba que o Senhor te guarda em qualquer circunstância. Ele te dá sabedoria para ser livre de todo o mal. Lembre disso. Mas você vê que Abraão foi para esse lugar. E quando ele chega nesse lugar, ele já chega falando o seguinte, olha, ela não é minha esposa, viu? Ela é minha irmã. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Por quê? Porque ele tinha medo que o rei descobrisse que ela era a esposa dele e fizesse o que com ele? Matasse, porque essa mulher era bonita, não, irmãos? Você não vê outra mulher na Bíblia que foi rejuvenescida. Só Sara foi rejuvenescida. Tanto exterior como interior. Porque o seu ventre foi também o quê? Rejuvenescido. Ele voltou não, nunca tinha procriado, né? Ele começou a produzir o fruto, que é o Isaac. Entende? Você percebe então que vocês são o quê, mulheres? Vocês são filhas de Sara. Você sabia disso? Sabia que a Bíblia te chama de filha de Sara? Vocês são filhas de Sara. Isso quer dizer o quê? Que a mesma promessa, ou a mesma coisa que aconteceu com Sara, está disponível para você hoje que crê. É para quem crê.
Porque todas as coisas, todas as promessas de Deus, elas só podem ser acessadas pela fé. E quando você mistura fé com graça, você recebe a promessa. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Mas voltando para cá. A Bíblia fala então que Abraão mentiu. Ou seja, a fé mentiu. Ele não representa a fé? Por que a fé mentiu? Porque ela tratou a graça como irmã. Olha, você pode ter um nível de intimidade com o seu irmão, com a sua irmã, mas você nunca vai ter o nível de intimidade que você teria com a sua esposa, com seu marido. Então, você percebe que Abraão deveria se relacionar com Sara com o nível de intimidade de uma esposa. Aqui já tem um princípio espiritual. Se relacione com a graça como alguém que é casado com a graça de Deus. Não se separe da graça de Deus. Se relacione com intimidade, inclusive. Vocês estão comigo, gente? Tem muitos aqui que são casados e sabem o que eu estou dizendo. Então, se relacione com intimidade. Aqui já tem um primeiro princípio espiritual. Mas Abraão se relacionou com Sara nesse momento como irmã. Chamou ela de irmã. Então, é um problema muito sério quando os crentes reconhecem que a graça é parte da família, mas não a tratam como esposa. Vocês estão comigo? Ela é parte da família. Eu sei, não, a graça de Deus eu sei que existe. Inclusive, está lá na Bíblia a graça de Deus. Mas ela é só parte da família. Ela não é a pessoa principal. Ela não é a esposa. No caso, Sara. Vocês entenderam aqui a alegoria, irmãos? Aleluia. Que o Espírito Santo te dê revelação. Amém? Então, a graça e a fé são uma dupla inseparável. Não separe a fé da graça. Não separe a graça da fé. Amém? A Bíblia mostra, então, que não foi Sara que se separou de Abraão. Mas foi Abraão que se separou de quem? De Sara. De Sara. Isso é para nos mostrar o quê? Né? Para nos mostrar que você pode ainda ter fé, mas não baseado na graça de Deus. Então a fé pode existir. Você pode ter inclusive fé, mas não é a fé que é baseada na graça de Deus. Você pode ter fé inclusive naquilo que você fez ontem de bom. E mediante isso, criar coragem para falar para Deus alguma coisa. Ou você pode ter fé e misturá-la com a graça de Deus. O que é graça, irmãos? Qual que é a definição bíblica de graça? Favor e merecido. O que quer dizer isso? Eu não mereço. Mas mesmo assim eu tenho coragem para pedir para Deus algo, baseado no que Jesus fez por mim. Porque, pensa comigo, Jesus merecia morrer na cruz? Por que ele não merecia? Alguém sabe? Porque ele não tinha pecado. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele não deveria ser morto ali no madeiro. Porque ele não tinha pecado. Então ele não merecia. Ele recebeu o que ele merecia ou o que ele não merecia? O que ele não merecia. E você hoje, quer viver pelo quê? Pelo que você merece ou pelo aquilo que ele merece? Que ele merece. Porque na cruz foi uma troca divina. Foi uma transação ali divina. Jesus falou o seguinte: olha, Michel, eu vou tomar o seu lugar. Eu vou receber tudo que você merece, Michel. E olha, no dia que eu trocar de lugar com você, você vai vir para a minha posição. E aqui você vai receber tudo que eu mereço. Essa troca foi boa, irmãos? Meu Deus do céu. Foi tão maravilhosa que nos constrange. Por isso a Bíblia fala, o amor de Deus nos constrange, a ponto de quê? Dele entregar a nós o seu próprio filho. Aí nos constrange. Então você percebe que você pode viver hoje baseado no merecimento próprio ou baseado no que Cristo merece. Preste atenção aqui. Me ajudem com as crianças. Vou precisar, porque eu acho que eu perco minha atenção. Ok? É um problema meu, não delas, tá? Eu ainda não consegui lidar com isso. Na verdade, com o passar dos anos, eu acho que eu fui ficando menos atento, mais disperso. Mas não vamos melhorar. Vamos lá. Olha aqui. Estava falando o quê?
É só para saber se vocês estão lembrando. Vocês estão recebendo hoje o que vocês não merecem. Jesus trocou de lugar com você. Você recebe hoje o que você não merece. O que você merecia? O que eu merecia? A morte eterna, a condenação eterna, o juízo eterno. Você merecia aquilo que era o seu pai antes. Satanás era o seu pai antes. Eu não sei se você sabe disso. Nós éramos filhos do diabo, da serpente, mas um dia Deus nos matou em Cristo, nos deu uma nova natureza, agora nós somos chamados de filhos de Deus, nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue. Isso é o que nós merecemos hoje. O quê? O que o Filho Jesus conquistou para nós na cruz. Tudo que Ele conquistou na cruz é nosso hoje por direito e por herança. Só filhos recebem herança, só quem tem a promessa de Deus tem acesso à herança que Deus deixou para eles. Entende? Então você percebe que tudo que tem a ver com Abraão, com Sara, com Isaac, tem a ver comigo, com você hoje. Tudo que eles representam, simbolicamente, tem a ver comigo, com você hoje. A alegoria da vida deles é a verdade espiritual, ou a verdade da graça para nós hoje. Vamos continuar entendendo o texto? Gênesis. Ora, Abimeleque, Gênesis 4, ainda não havia possuído. Só para você entender o contexto. Abraão mentiu a respeito de Sara, lembra? Sim? Eu pergunto para você, você que é casado, você está com sua esposa? Levanta a mão dela aí agora. Aleluia. Levanta, irmãos, para valer assim. Glória a Deus. Se você chegar numa entrevista, você é homem, tá? Chegar numa entrevista, e uma mulher estiver te entrevistando e você está junto com a esposa. E aí ela fala assim, você é casado? Você fala o quê? Não. Você está do lado da sua esposa. E ela fala assim, quem que é essa aí então? É minha irmã. O que a sua esposa vai fazer com você? Eu não preciso ter medo da morte, irmãos. Se eu faço isso com a minha esposa, por medo, eu na verdade acabei de encontrar a morte. Então, o que Abraão fez, foi isso, em outras palavras. Sara era irmã de Abraão? Sim, meia irmã. Hoje, a sua esposa é sua irmã? É. É verdade que ela é? Mas ela é conhecida como sua irmã? Não. Como a mulher da sua vida. Amém? Pode até dar um beijo nela agora, se você quiser. Os solteiros que me perdoem. Preste atenção. O que Abraão fez, irmãos, foi, em outras palavras, ele se afugentou. Né? Ele correu de medo e deixou a esposa sozinha no meio do problema. Isso que ele fez. Agora, então, o rei foi lá e pegou essa mulher, pegou Sara, e tomou ela para ser esposa dele. Que coisa, hein? O abismo chama outro abismo, olha só. A mentira está levando para outro problema, perder a esposa. Mas isso não é o que eu quero falar aqui. A Bíblia fala então que, ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Ou seja, ele não teve relação íntima com a esposa de Abraão. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Por que ele está falando isso? No versículo anterior, Deus apareceu em sonho para o rei Abimeleque. E ele falou o seguinte, eu vou te matar se você tocar nessa mulher. Eita glória. Se aparecer uma pessoa com a arma aqui agora, colocar na sua cabeça e falar, eu vou te matar, como que vai ficar a sua voz? Uns não vão sair a voz, outros vão gaguejar, né? Outros vão ficar com a voz trêmula. Como que você acha que ficou a voz agora do Abimeleque, ao ouvir a voz de Deus? Deus, o próprio Deus falando para ele assim, eu vou te matar. Se você tocar nessa mulher, eu vou te matar. Ele deve ter gaguejado, deve ter ficado aflito. E aí ele responde para o Senhor agora, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão.
Então, quem foi que mentiu aqui? Os dois. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Chamei ela para ser minha esposa. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, Abimeleque. Daí o ter te impedido, eu de pecares contra mim, e não te permiti que tocasses. Veja, presta atenção. Quem que está gerando o problema todo aqui? Com quem que Deus está tratando? Eita. Qual que é, o que o rei está falando aqui? Foi eu que menti, não. Foi eles que mentiram para mim. Por que o Senhor está falando que vai me matar? Interessante. Deus não está punindo Abraão. Você não fica chocado com um negócio desse, não? É o cara que mentiu, é o cara que fez bagunça, é o cara que está fazendo esse problema todo aqui. E Deus, ao invés de resolver com ele, vai resolver comigo. No caso, o ímpio. Por quê? Alguém suspeita? Porque Abraão era justo. Fica difícil de você acreditar, né? Eu te entendo. Por isso que a graça de Deus, você tem que ter revelação. A lei é 1 mais 1, é lógico. Dá para você entender rapidamente. Mas a graça de Deus é um processo, permaneça ouvindo. Não se escandalize com a graça. Não se escandalize. Você vai ver então que Deus em nenhum momento direciona a palavra para Abraão para punir ele. Ó, rapaz, você está mentindo aí, hein? Eu vou te pegar. Eu vou te matar, Abraão. Ele não faz isso. Mas ele faz isso com Abimeleque. Isso dá um nó na sua cabeça. Porque fica parecendo que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Ele não te trata segundo o seu pecado, diz a Bíblia. Por que não te trata segundo o seu pecado? Porque Jesus já levou o seu pecado na cruz do Calvário. E se Ele te trata segundo o seu pecado agora, Deus se torna injusto. Por quê? Porque como que Ele pode cobrar uma dívida de novo, se já foi paga? Vocês estão pegando a lógica, irmãos? Vamos continuar? Aleluia. Só lembrando, quem foi que pecou? Aleluia. Foi ele que mentiu, né? Quem apanhou? Amém. Vamos lá. A Bíblia fala então, no verso 7, vamos acompanhando o texto. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Vamos lá, de novo. O cara pisou no tomate, Abraão. Mentiu. Perdeu a esposa. A esposa, também por medo, mentiu. Foi lá para o harém do rei. Chegando lá no harém do rei, Deus impediu que ele o tocasse, porque talvez ele tentou tocar nela. Mas Deus de alguma maneira ainda impediu. Ele foi dormir. Em sonho, Deus apareceu para ele e falou: olha, se você tocar nessa mulher, eu te mato. Porque ela é casada. Ele vai argumentar com Deus. Mas não foi eu que fiz isso, Senhor. Foi eles que mentiram para mim. Eu fiz de pureza de coração. Aí Deus fala o que para ele? É por isso mesmo que eu estou falando contigo. Porque eu sei que você fez de pureza de coração. Mas, se você ainda continuar, você vai morrer. O cara fica com a voz trêmula. Ele fica impactado com essa mensagem. E a Bíblia diz então, que agora Deus fala para ele algo. Devolve a esposa para o seu marido. Devolve a graça para quem? Para a fé. E ele diz mais. Ele é o quê? Profeta. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai saber que a primeira menção de profeta na Bíblia está aqui, ó, relacionada a Abraão. No dia que ele mentiu. Isso é para mostrar o quê? Que nós, até para sermos usados por Deus, é sem merecimento. Você não merece. Mas essa é a graça de Deus. Você, mesmo não merecendo, Deus ainda te usa. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E agora o que mais diz o texto? Ele intercederá por ti e viverás. Se, porém, não a restituir, sabe certamente que você vai morrer. E tudo que é seu
aí não é só o cara que vai morrer, não. Agora é o reino todo que vai passar pela morte. Terrível, né? O que Deus mandou Abimeleque fazer, irmãos? Restituir a graça ao seu marido. Fé. O que Deus fala para nós hoje? Restitua a graça à sua fé. Sabe, a postura de muitos crentes hoje é como a de Abimeleque. Para Abimeleque, Sara seria apenas uma das suas muitas mulheres. Então, muitos crentes hoje estão relacionando com a graça, com a lei, né? Com outras coisas. Aonde Deus está falando o que para você? Somente a graça. Somente a graça. Estão entendendo? E a Bíblia diz mais, né? No verso 7, como eu disse para você, a Bíblia declara Abraão profeta. Profeta é aquele que influencia da parte de Deus. Profeta é aquele que fala da parte de Deus. Profeta é aquele que ora e libera cura. Porque se a primeira menção de profeta, quer dizer o que também? Está associada a quê? A cura. A cura. Por quê? Você vai ver agora que as mulheres do reino ficaram todas estéreis. Preste atenção aqui, tem um princípio espiritual. Todas as vezes que você tira a graça do seu marido, a consequência é esterilidade. Você não frutifica para Deus. Vocês estão pegando aqui, irmãos? Está ficando claro? Está difícil? Os irmãos estão olhando com a cara assim. Não? Está tudo bem? Agora, olha que interessante. Abraão podia ter filho? Sim. Sara? Não. Agora, Abraão, Deus falou para ele orar para que todas as mulheres que tinham se tornado estéreis serem o quê? Curadas. Não é estranho esse negócio? Porque pensa comigo, eu não consigo ter filhos com a minha esposa. E Deus fala para mim o seguinte: vai lá agora e ora para aquele casal, porque eles não conseguem ter filhos. E quando você orar por eles, eles vão engravidar. E aí? E agora? Você pode argumentar com Deus, você pode falar assim, mas eu não tenho autoridade para fazer um negócio desse. Não, você nem tem merecimento algum para poder fazer um negócio desse. Mas é por isso mesmo, eu quero te usar de acordo com a minha graça. Você nem merece ser usado. Porque de fato você nem tem autoridade para fazer isso, por causa da sua circunstância. Mas você não faz de acordo com essa autoridade da circunstância. Você faz de acordo com a autoridade que eu estou te dando. Porque você é profeta. Ore e elas vão ser curadas. Abraão fez isso, irmãos. E todas as mulheres voltaram a procriar, inclusive os animais. Que oração poderosa, né? Foi frutífero? Quando? Quando a graça voltou para a fé. Quando a fé voltou para a graça. Frutificação, cura se manifestou. Mas não foi só isso, não. A Bíblia fala que Abraão saiu daquele dia lá riquíssimo. Aí você pode pensar assim, mas não é justo um negócio desse. Tem alguma coisa errada no universo. O cara mente. O cara vai para o lugar que ele não deveria. Ele mente, perde a esposa, deixa a esposa ser levada. Agora, Deus usa ele para orar, para curar as pessoas. Deus usa ele para orar, para restaurar as pessoas. E quando ele sai de lá, o rei ainda dá para ele gado, dinheiro e prata. E sai de lá riquíssimo. Isso é um absurdo. Isso não é justo. Aí que está. Quando você diz isso, você só está agindo no quê? No merecimento. É por isso que acontece muitas coisas estranhas perto de você. Deixa eu te explicar. Já aconteceu com você, de você querer uma bênção muito, muito assim mesmo, mas muito. E aí você jejua, você fala, não, essa semana vai acontecer uma entrevista de trabalho. E aí você participa de uma célula. Vou te dar esse exemplo aqui. Lá na célula, vocês oram juntos. E tem um irmãozinho que se levanta lá também, que você fala, o irmão tem a vida toda torta, esquisita, né? É estranho o irmão. E ele fala, olha, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu quero também arrumar um emprego essa semana. E você também vai participar de uma entrevista para um emprego.
Só que no seu caso, você já está jejuando há mais de 21 dias, só na água. E normalmente você não lê a Bíblia, mas nesses dias de pré-entrevista, você vai se santificar. Então você vai ler a Bíblia. E se arrumar alguma confusão em casa com a esposa, você nem briga, porque você está se santificando. Então você está o tempo inteiro se separando. Para quê? Para no dia da entrevista você ser o quê? Abençoado por Deus. Afinal de contas, você está trabalhando para receber o quê? A bênção no final. Isso se chama o quê? Merecimento. Aí o irmãozinho, que nem jejuou, e nem orou direito, só ficou com a oração sua lá da célula, chega na mesma entrevista que você, e só tem uma vaga, e ele é chamado para trabalhar e você não. Como é que você fica com Deus? Chateado. É ou não é, irmãos? Já aconteceu isso com alguém aqui? Não estou falando da entrevista, desse princípio, já aconteceu com você em algum momento? Você viu outros passando na sua frente na fila? Você viu outros sendo abençoados antes de você? Você viu outros, inclusive, né? Vou contar essa história é boa. Tinha uma irmãzinha lá na Videira, em Goiânia. Ela é uma irmã que era bonita, bem sucedida, mas ainda não havia casado. E por mais de 5 anos, ela tinha orado para casar. Até pouco tempo atrás ela estava orando ainda. Graças a Deus casou. Aleluia. E aí, ela já era uma irmã mais madura na fé também. Vinham as irmãzinhas que acabaram de converter, tinha 1 ano de conversão, chegavam nela, ora por mim, eu quero casar. E ela orava. E você não é de ver que as irmãs casavam? Logo, logo vinham o prometido e casava. Eu pergunto para você, como que essa aqui se sentia? Injustiçada. Tem alguma coisa errada no universo. Isso não pode ser justo. Aí eu te pergunto, você quer ser tratado de acordo com o que você merece ou de acordo com o que você não merece? Com certeza. Se você tiver um pouquinho de bom senso, de acordo com o que você não merece. Sabe por quê? Você não merece nada. Desculpe, mas essa é a realidade. Eu e você não merecemos nada. Eu costumo até brincar com os irmãos quando eles me perguntam, pastor, como é que o senhor está? Eu falo, eu estou melhor que eu mereço. Por quê? Porque eu mereci o inferno, irmãos. Eu merecia estar sendo lançado no fogo do inferno. Mas Deus não me tratou segundo o meu merecimento. Ele me tratou segundo o que Cristo merece. Isso é chamar de graça. Por isso você tem que aprender a se relacionar com a graça de Deus. Aí você vai ter fé para pedir aquilo que você não merece. Você merece uma casa abençoada? Não. Você merece ter dinheiro para comprar uma casa? Não. Mas, agora, você vai crer naquilo que Cristo merece. Eu pergunto, Cristo merece ter uma família abençoada? Ter uma esposa abençoada? Ele merece, irmãos? Ele merece prosperar? Imagina se Cristo está vivendo aqui agora. Você acha que ele ia passar alguma dificuldade? Você acha que ele ia pôr a mão em alguma coisa e o negócio não ia prosperar? Sim ou não? Claro que não, porque ele merece só ser abençoado. A Bíblia fala que os céus estão abertos sobre a cabeça de Cristo, e nós estamos em Cristo, então o céu está aberto sobre a nossa cabeça também. Então, nós recebemos hoje o que Cristo merece, isso tem que ficar claro no seu coração, porque isso vai te dar ousadia para pedir coisas que você não merece, e nós não merecemos muitas coisas, mas Ele nos abençoa. Voltando aqui, no dia que a graça foi restituída para a fé, o que aconteceu? Frutificação. No dia que a graça foi restituída para a fé, o que aconteceu? Profecia foi liberada de cura. No dia que a graça foi restituída para a fé, o que aconteceu? Prosperou Abraão. Você percebe então, no dia que a graça volta para a sua fé, de acordo, para viver na sua vida, de acordo com a sua fé, o que acontece com você? Cura brota no seu corpo. Sabe, a prosperidade vem sobre a sua vida. Sabe, a sua experiência com Deus, o seu relacionamento com Deus muda. Porque agora você não vai fazer algo para Deus te aceitar. Você vai começar a fazer coisas agora baseado em que Cristo já te aceitou. Então você tem liberdade para relacionar, sem medo, sem culpa.
Vocês estão comigo, gente? Aleluia. Verso 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Olha só. E lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde se achar melhor também. Verso 16. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata ao teu irmão. Ele ainda curtiu com Sara. Ó, sabe seu irmão? Pois é, dei 1000 ciclos de prata para ele. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo? Perante todos está justificada. Aleluia. Você percebe então que, eu vou pregar sobre isso domingo, Deus arruma a sua bagunça. Abraão fez bagunça aqui? Ele saiu pior ou melhor? Nem se compara, né? Deus vai arrumar a sua bagunça. Se você crer, você tem que dizer amém mesmo. Porque nós fazemos bagunça. Se você é criança, então, espiritualmente dizendo, você vai fazer muita bagunça. Quem que tem filho pequeno? Eu pergunto para você, né, eu já tive uma ocasião de ver um dos meus filhos no berço, brincando com cocô. Por que ele fez isso? Porque é criança. Nós temos muitas crianças espirituais ainda. Mas vai chegar um dia que você vai amadurecer, que você vai ter revelação da graça. Você vai passar a se relacionar com ela, não como irmã mais, mas como esposa. Nesse dia você vai ver frutificação de Deus vindo na sua vida, prosperidade de Deus vindo na sua vida, cura brotando sem detença no seu corpo. Por quê? Porque você aprendeu a se relacionar com a graça de Deus. Amém? Aleluia. Vamos continuar aprofundando aqui? Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 21, verso 1. Olha que interessante. Abraão, irmãos, ele podia ter filhos com Sara? Não. Mas, logo depois desse episódio, no dia que a Sara foi restituída para Abraão, Deus visitou Abraão e prometeu para ele o quê? De hoje a 1 ano, você vai ter um filho. A Bíblia fala que Sara riu, mas ela não riu de gargalhada, ela riu por dentro. Por causa disso, o menino, inclusive, ia se chamar como? Riso, Isaac. A Bíblia fala então que Abraão coabitou com Sara. E depois, de passado o tempo determinado, ela teve o quê? Um filho. Preste atenção, isso aqui é um princípio espiritual. Nós já aprendemos então que Abraão significa o quê? Fé. Como que você é salvo? Pela fé, amém? Você foi salvo como? Pelas obras? Não, por fé, através da fé. E como que a fé se manifesta na sua vida? Vamos lembrar aqui como que nós somos salvos? Crie por isto. Para você ser salvo, você tem que crer na onde? E confessar com sua boca. Então você crê com o coração, confessa com a sua boca. Nesse dia que você crê que Jesus Cristo tomou o seu lugar, pagou o preço pelos seus pecados, e você assume isso com os seus lábios, o que acontece com você? Você é salvo. Qual que é a maior de todas as bênçãos? Fala comigo, a salvação. Fala para o irmão que está ao seu lado para ele acordar. Salvação. A maior de todas as bênçãos, então, é a salvação. Para você obter a maior de todas as bênçãos, o que você tem que fazer? Fazer uma obra? Pagar o preço? É por obras que você é salvo? É apenas como? Crendo e falando. Eu não sei se vocês lembram, mas o nome de Abraão não era Abraão, era como? Abrão. E o nome de Sara? Sarai. E depois Deus mudou o nome deles para quê? Abraão e Sara. Pensa comigo. Abrão é pai grande, paizão. Abraão é pai de nações, pai de multidões. O que Deus estava fazendo com eles, com esse casal, com essa família? Ensinando eles o quê?
a confessar. Aquilo que eles viam? Não, aquilo que eles não estavam vendo. Entende? O que você tem que aprender então, para você exercitar a sua fé, se você é um filho de Abraão? Crer e falar. Crer e falar. Você está vendo? Não. Você viu que mudou algo na sua circunstância? Não. Você já recebeu aquilo que você estava esperando? Não. Mas o que você vai continuar fazendo? Então, antes mesmo de Deus te dar a promessa, Ele muda a sua confissão. Ele vai mudar o que você fala. Aprenda a falar o que Deus fala. Amém? Então essa é a fé. A fé se manifesta como? Crendo e falando. A maior de todas as bênçãos é a salvação. Para você obter a salvação, você tem que crer e falar. Se a maior de todas as bênçãos é obtida dessa maneira, para você obter o seu green card, para você obter qualquer outro tipo de bênção, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, o que você tem que fazer? Crer no que Deus diz a seu respeito e falar. Amém? Então a fé se manifesta dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Quando a fé encontrou com a graça, o que gerou? Promessa. Essa é a equação celestial. Se você gosta de matemática, eu tenho uma equação para você. Fé mais promessa é igual ao quê? Desculpa. Fé mais graça é igual ao quê? Promessa. Toda vez que você soma a fé com a graça, isso se torna o quê? Promessa. Promessa. Então, se você quer experimentar das promessas de Deus sobre a sua vida, misture a fé com a graça. Amém? Aleluia. Isaac significa o quê? Riso. Isso que eu acho interessante. Jesus, certa vez, ele disse que ele estaria nos dando a sua alegria, para que você tivesse uma alegria completa. Né? Então, preste atenção. O riso é uma expressão do quê? Da alegria. Eu pergunto para você, vamos supor que você está esperando algo de Deus há muito tempo, e esse algo chega. Como que você fica? Chateado? Como que você fica, irmãos? Fala a verdade. Você fica rindo para as paredes. Você fica rindo. O que é rir? É Isaac. Isaac é o quê? Promessa. No dia que você desfruta da promessa, riso sai dos seus lábios, alegria, louvor a Deus, júbilo diante do Senhor. Você percebe? Percebe então que a maneira de você experimentar da sua herança, da sua promessa, é misturando fé com graça. Aleluia. Olha que interessante essa alegoria. Você lembra que Deus tira o povo do Egito para levar eles para onde? Canaã. Canaã é conhecido como a terra da promessa. Mais uma vez, promessa aqui. Para eu obter a promessa, qual que é a equação? Vamos repetir ela? Fé mais graça. Fé mais graça. Então, você percebe que um determinado dia, a Bíblia fala que Moisés envia espias a espiar a terra. Eu pergunto para você, Deus precisa de espias? Não, não precisa. Em Deuteronômio fala que foi Deus que enviou. Mas em Números, que é a versão atualizada de Deuteronômio, fala que foi Moisés que enviou. Na verdade, foi uma atitude de quem? Moisés, não de Deus. A Bíblia fala que esses espias foram, e eram quantos? 12 espias. A Bíblia fala que eles foram lá e viram tudo o que Deus havia falado. Do jeito que Deus falou, era, mas tinha um problema. Havia ali gigantes, e o povo era forte demais. E os 10 disseram, inclusive, nós éramos como gafanhotos. 10 na Bíblia, te faz lembrar do quê? Quantos mandamentos são? Aleluia. Os 10 estão representando qual princípio? Da lei. A lei sempre vai produzir em você e em mim incredulidade. E aí, sem fé, você não pode obter a promessa. A Bíblia fala então que esse povo contagiou todo o povo. Mas 2 se levantaram. Josué e
Caleb, eles disseram: eia, subamos e possuamos a terra, ou a promessa. A Bíblia fala que eles confessaram, porque eles creram, eles fizeram uma confissão pública daquilo que eles criam. Eles criam inclusive que Deus daria aqueles inimigos na mão deles, e aqueles inimigos seriam como pão. O que você faz com pão? Aleluia, não passa no cabelo não. Você come, não é verdade? Então o que Caleb está dizendo? Que eles são alimentos para a minha fé, em outras palavras. Os inimigos eram alimentos para a sua fé. Ele não perdeu a fé. Por que ele não perdeu a fé? Porque ele tinha a graça com ele. A graça sempre vai alimentar a sua fé. E a fé, quando ela é alimentada pela graça, sabe o que acontece? Promessa. Esses dois, apesar de ter passado 40 anos, foram os caras que possuíram a terra. Inclusive, um deles matou gigantes. Um liderou todo o exército. Você percebe que Deus faz diferenciação entre aquele que crê e aquele que não crê. Mas a pergunta é, por que nós não cremos na promessa? Porque ainda vivemos pela lei, pelo merecimento, pela justiça própria. Mas no dia que você se libertar da lei, no dia que você se liberta do merecimento, você tem fé para crer na promessa de Deus, e experimentar da promessa que Ele tem para você. Amém? Vamos lá. Pastor, eu entendi. A promessa é gerada quando eu tenho na equação a fé mais a... Estou sendo bem didático com você, porque é uma aula. Amém? Não estou pregando. Não me deixe pregar. Vamos lá. Presta atenção. Mas pastor, você não me faz pergunta, eu faço, tá? Pastor, e se eu misturar a lei com a fé? É uma boa pergunta, não é? Vocês não me fizeram, mas eu faço. Olha só. Gênesis capítulo 16, verso 3. Para andar mais rápido, eu vou contar para você, se acredita em mim. Depois você lê em casa. A Bíblia fala que a promessa de Deus estava demorando demais. Tem coisa que Deus te prometeu que está demorando para você? Sim. Eu acho que o teste da promessa é o tempo. Lembre disso. A Bíblia fala que Deus já havia prometido ali para Abraão e Sara que ele seria pai de multidões, que da descendência dele é que ele iria ter o filho e tudo mais. Mas a Sara resolve, talvez por culpa, resolver o problema, dar uma ajuda para Deus. Não queira ajudar Deus naquilo que Ele te promete. Você só tem que receber o que Deus te promete, não ajude a Deus. A Bíblia fala então que Sara teve a brilhante ideia. Ela tinha uma serva. E ele falou para a serva que queria dar ela para o marido, para ela poder ter o quê? Filho. E a Sara foi lá e falou com Abraão, e Abraão, a Bíblia diz que ele consentiu, ele concordou com essa história. A Bíblia fala então que Abraão coabitou com Agar. Lembra da Agar? No início do culto, dessa aula. Lembra da Agar? Agar representa o quê? Lei. A lei é escravidão, por isso Agar é a serva. Lei sempre vai produzir escravidão na sua vida. Você quer se libertar do pecado? Não é pela lei. Não é colocando regras. Porque cada vez que você coloca uma regra, pior fica. Vou te fazer lembrar coisas que você já viveu. Você talvez caiu em algum momento da sua vida. Depois que você caiu, o que você fez? Você foi querer obter o perdão de Deus pelo seu pecado. Então você foi para o quarto. Provavelmente você foi lá para o quarto chorar. Chorou até espumar a boca. E se mostrou muito quebrantado e arrependido. E aí então você sai daquele momento o quê? Em paz. Porque você crê que Deus te perdoou pelo que você fez. Pelo seu choro. Esse perdão é baseado no que Jesus fez ou no que você fez? No que você fez. E para piorar um pouquinho, nesse dia você pega e fala o seguinte: Senhor, me perdoa. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. E aí amanhã então você está andando, você de repente cai de novo. Essa promessa que você fez para Deus é baseada em quem? Em Cristo ou em você? Tudo que é baseado em você vai cair, filho. E a lei sempre te faz olhar para você mesmo.
A graça sempre te mostra quem? Cristo. Quando você olha para Cristo, você permanece. Quando você tira a visão de Cristo, você afunda. Lembra de Pedro? Jesus estava andando sobre as águas. Pedro olhou para ele e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, fala que eu vá até o Senhor. Jesus falou o que para ele? Vem. Depois de Jesus, Pedro foi o único que andou sobre as águas. Aleluia. A Bíblia fala que, de repente, ele olhando para as circunstâncias e para si mesmo, o que aconteceu com ele? Toda vez que você olha para as circunstâncias e olha para você mesmo, você está debaixo do merecimento e você vai afundar e naufragar na sua fé. Enquanto ele olhava para Jesus, ele permanecia sobre as circunstâncias. Ele permanecia andando sobre as águas. Veja, a graça de Deus sempre vai te levar a olhar para Cristo e vai te fazer permanecer andando em fé. Lembre disso. Amém? No caso aqui, nós estamos vendo que Ismael, ele foi o fruto desse relacionamento de Abraão com quem? Agar. Agar representa a lei. Estamos misturando então fé com fé mais lei é igual Ismael. A pergunta é: quem é Ismael? O que ele representa? De forma direta, ele representa o fruto da carne. Quanto mais lei você mistura com a fé, mais você vai pecar. Você sabia disso? Como eu disse para vocês mais cedo, a lei não foi dada para te santificar. A lei foi dada para avultar, despertar na sua carne o pecado. Então, se eu venho ensinar a lei para você, quanto mais lei eu te ensino, o resultado na sua semana vai ser mais pecado. E alguns dizem, inclusive, que se eu ensinar a graça, eu estou dando liberdade para os irmãos pecarem. Muito pelo contrário. A graça vai produzir em você santidade. A graça de Deus vai te fazer ocupar-se com Cristo e não com você. Porque cada vez que você se ocupa com você, mais você vai cair. Então, Ismael foi gerado. Quando ele é gerado, começa a acontecer um problema. Vem a dúvida. Deus havia falado que da relação da graça com a fé é que se teria o quê? Promessa. Mas agora, Sara foi dar uma ajudinha para Deus. E nessa ajudinha que ela quis dar para Deus, o que aconteceu? Carne se manifestou. A relação da lei com a fé gerou carne, o fruto da carne. Só uma coisa para você entender. Qual que é a diferença, pastor, entre lei e promessa? Eu vou explicar isso para você, para a gente poder avançar. Eu tenho um filho, chama Estevão. Se eu chego no meu filho e falo: meu filho, o papai hoje vai comprar para você um celular. E fica só nessa fala. Fala boa noite para o irmão que está ao seu lado. Só para ele acordar. Fala: desperta, ó tu que dormes, porque já vem a tua luz. Vamos lá, vamos voltar aqui para a ilustração. Eu falo para o meu filho: Estevão, o papai vai te dar um celular. Quando o papai voltar, eu vou trazer um celular para você. O que o Estevão tem que fazer para receber? Nada. Esperar. Apenas crer na minha palavra, é ou não é? E esperar. E aí, o que ele pode fazer? Sair contando para todo mundo. O meu pai falou para mim que vai me dar um celular. Aí ele fala para o amiguinho dele lá na escola: meu pai falou que quando eu encontrar com ele hoje à noite, ele vai me dar um celular. Então ele sai falando para todo mundo. Ele fala inclusive para a irmã dele: olha, o papai me disse que hoje ele vai me dar um celular. Aí a irmã dele, que conhece um pouco mais, ele fala: não, mas não vai dar não. Olha o que você fez, você não arrumou sua cama hoje? Você nem tarefa fez hoje ainda? Ele não vai te dar não. Não, ele vai me dar, ele me disse que vai me dar. Não, mas você nem escovou o dente. Não vai te dar não. Não, mas ele falou para mim, ele vai me dar. Eu creio, ele vai me dar. Eu chego em casa então e dou para ele o quê? Por quê? Só porque eu sou fiel. E eu prometi? Deus é fiel? É fiel para cumprir as suas promessas? Sim. Vai dar? Vai. É baseado em quem? No Estevão ou no papai?
No papai. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Todas as promessas de Deus, você está fora da equação. Lembre disso. Você não faz parte da equação. A sua parte em cada promessa de Deus é o quê? Receber. Essa é a sua parte. Essa é a minha parte. Para que isso aconteça, o que eu preciso ter? Fé. E você percebe então que a promessa então, ela é baseada completamente na graça. Por quê? Para recebê-la, eu não mereço. Mas eu creio no que meu papai me disse. Por isso eu vou o quê? Receber. Porém, se eu chego no Estevão e falo, meu filho, é o seguinte, depois que você arrumar sua cama, escovar seu dente, fazer a tarefa, no final do dia, quando o papai chegar, eu vou te dar um celular. E aí eu chego em casa e faço 3 perguntas para ele. Filho, você escovou o dente? Ele diz o quê? Sim. Filho, você arrumou sua cama? Ele diz o quê? Sim. Filho, você fez tarefa? Sim, mas não fiz tudo, pai. Falta só uma pergunta. Eu vou dar o celular para ele? Se eu sou justo, eu não posso dar o celular para ele. Deus é justo? Se é baseado na lei, o Estevão não recebe o celular. Por quê? Ele não consegue responder todas as questões. Ele sempre vai faltar alguma questão. Você não consegue cumprir os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Por isso, você vai bombar em tudo e não vai receber a bênção ou a promessa. Você entende? Por isso, você não pode relacionar com Deus baseado no merecimento. Você tem que relacionar com Ele baseado no quê? Na promessa. E relacionar com Deus baseado na promessa é relacionar confiando na graça de Deus. Tá claro isso, irmãos? Entenderam a diferença entre contrato e promessa? Contrato é quando eu ando com Deus de acordo com a lei. Promessa é quando eu apenas creio que Ele é poderoso para fazer, independente de mim mesmo. Amém? Aleluia? Vamos voltar aqui então para o Ismael. O Ismael é fruto do relacionamento da fé com a lei. Aleluia. Depois que Ismael cresceu, depois desse episódio, irmãos, não sei se você sabe, mas Deus ficou sem falar com Abraão. Na verdade, Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus 13 anos. 13 anos ele ficou sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Toda vez que você mistura fé com lei, você perde o ouvido para ouvir a voz do seu pai. Todas as vezes que você mistura fé com lei, você perde os ouvidos para ouvir a voz do seu papai. A Bíblia fala que 13 anos, então, ele ficou sem ouvir. No final desses 13 anos, nós vemos então que Deus faz uma promessa para Abraão e Sara, muda o nome deles, e logo depois eles têm Isaac. A Bíblia fala que Isaac nasce, porque o relacionamento da graça com a fé é promessa. Isaac nasceu. A Bíblia fala que mais tarde, uns anos depois, Isaac vai ser desmamado. Fala comigo, desmamado. Gênesis 21, 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Preste atenção. Nada está na Bíblia por um acaso. Tudo está ali por causa de um propósito. A Bíblia está falando aqui que no dia que Isaac deixou de mamar ou beber leitinho, ele vai passar agora por uma transição, e que vai marcar essa transição é uma festa, é um banquete espiritual. Ok? O que quer dizer isso? A Bíblia fala que nós, como nascemos de novo, todos nós somos como crianças espirituais. Nós tomamos leite espiritual. Mas chega um dia que você é desmamado, que você tem a revelação de coisas mais sólidas da sua fé. E essa coisa mais sólida é uma só, é a graça de Deus. No dia que você tem revelação da graça de Deus, você parou de tomar o leitinho. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque a própria Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 4, verso 29, o filho da lei, não é esse versículo, Gálatas 4, 30. Hebreus 5, 13, isso. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Se você não tem revelação que você é justo, você é uma criança espiritual. Você não entendeu nada da graça de Deus ainda. Você é apenas um irmão que crê,
mas ainda vive no merecimento. Então a Bíblia fala que você é uma criança espiritual. E a Bíblia fala que enquanto o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo. Ismael era filho de quem? Escravo. O herdeiro era menor. Quem que é o herdeiro? Isaac. Isaac, ele era parecido com Ismael? Sim. Enquanto ele é menor, em nada ele se difere de quem? Se difere de quem? Do escravo. Então você percebe que existem crentes que ainda hoje vivem como escravos. Lembre disso. Esse aqui é o princípio espiritual por trás. Existem crentes que ainda hoje vivem como Ismael. Vamos ver o que aconteceu com Ismael? A Bíblia fala que Ismael, nessa altura, ele provavelmente já tinha aí quase 19 anos, ele começou a fazer coisas com Isaac. Começou a perseguir o Isaac, a ponto de fazer um bullying com ele, só para você entender a palavra. Mas esse bullying não era um bullying assim de curtir, de palavras simplesmente. Ele fazia isso para poder matar Isaac. Sara, ao ver isso, falou o quê? Manda embora o filho da escrava e a escrava. No dia que Isaac recebe o banquete, que ele deixa de mamar leitinho espiritual e passa a comer comida sólida, é o dia que Ismael e Agar vão embora. Preste atenção. Qual é o dia que você não anda mais na carne e nem debaixo da lei? É o dia que acontece um banquete espiritual e você para de beber leitinho espiritual e passa a comer comida sólida. Pegaram? Entenderam? Estou vendo que os irmãos estão com sono. Está ruim assim? Gálatas 4:30. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Aqui é um decreto divino. O filho da escrava não pode herdar as promessas de Deus junto com o filho da livre. A escrava é quem? Agar representa quem? A lei. O filho da lei, com a fé, não pode herdar as promessas de Deus. O filho da fé, com a graça, esse sim, vai herdar o quê? As promessas de Deus. Amém? Então qual que é o decreto divino? Lança fora. Lança fora. Gálatas 4:1. Mas digo que o herdeiro, enquanto é menino, em nada se difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Olha que interessante, a Bíblia fala que o herdeiro, enquanto ele é menino, que está tomando leite espiritual, em nada se difere do escravo. Mas ele é o quê? Senhor de tudo. Preste atenção. O meu carro, ele é do meu filho? Se eu morrer hoje, não é? Ele não é herdeiro? Ele pode usar se eu morrer? Ele pode dirigir? Por quê? Porque ele ainda é pequeno. Tem coisas que o escravo pode fazer, inclusive, que o herdeiro não faz. Porque se o escravo é mais velho, ele pode até dirigir o carro. Mas não é dele. Ele pode desfrutar de coisas que não é dele. Mas o herdeiro não pode, porque ainda é criança. Sabe por que tem muita coisa que você não experimentou ainda? Só porque ainda você está tomando leite espiritual. Mas hoje é o dia que tem uma mesa de banquete aqui para você. Aonde a escrava e o fruto da carne vão ser mandados embora. E você vai começar a experimentar da graça de Deus. Interessante que quando Sara viu aquilo, ela mandou embora quem? A lei e a carne. O fruto da carne. Ela mandou embora. A graça sempre vai mandar embora a lei. A Bíblia diz que nesse dia então, a lei foi embora. Agar. E Ismael também foi embora. Interessante é para onde Ismael foi. A Bíblia fala que Ismael foi para o deserto. O deserto te faz lembrar de quê? Da lei. A lei foi dada aonde? No deserto. A Bíblia fala que Ismael foi para o deserto. O filho da lei com a fé vai experimentar do quê? Deserto. Quem anda na lei misturada com a fé vai viver no deserto. Deserto é lugar de provisão, mas é um lugar de aridez. Não chove no deserto. Deserto é lugar penoso, né? A Bíblia fala que ele foi para o deserto e ele se tornou flecheiro. O que quer dizer isso?
Flecha, na Bíblia, tem a ver com condenação. Lembra dos dardos inflamados do diabo? Lembra? Você precisa do escudo da fé, para quê? Para apagar ou anular os dardos inflamados de quem? Do diabo. Então, a Bíblia fala que o filho da lei com a fé se tornou o quê? Flecheiro. Se tornou o quê? Condenador, acusador. Você já conversou com gente que o ambiente pesa? Você sai de lá, parece que você está sujo, condenado. Por quê? São os flecheiros, os filhos da lei com a fé. Entende? Isaac, irmãos, a vida dele dá até raiva. Por que dá raiva? Porque você não vê ele fazendo nada na Bíblia. Você não vê, nem esposa o cara foi capaz de encontrar. Trouxeram para ele. Você vê que Isaac, ele é a expressão do filho. Quantos aqui são filhos? Isaac é o filho da promessa. Tudo que acontece na vida dele é herança. Ele está lá só posicionado como filho, ele não merece nada. Por quê? Preste atenção. O que o filho tem que fazer para herdar? Nascer. Só ser filho. O que você tem que fazer para você herdar as promessas de Deus? Quantos aqui são filhos? Vocês são como Isaac. Você vai ver que Isaac, irmãos, você não vê o cara trabalhando assim, fazendo uma obra impressionante, né? Você não vê assim um feito de Isaac enquanto ele é filho, enquanto Abraão está vivo, você não vê nada disso. Você não vê nenhum merecimento no cara. Isso você tem que ter também, você não tem que ter merecimento. Mas a Bíblia fala que quando Abraão morre, ele herda tudo. Tudo de Abraão. Por quê? Porque ele é apenas filho. Se você é apenas um filho amado de Deus, isso é uma garantia que você tem direito a uma herança extraordinária da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. Eu não sei se ficou claro para os irmãos, mas resumindo, para a gente encerrar, todas as vezes que você mistura a lei com a fé, você vai produzir carne, e o fruto da carne é morte, deserto. A carne não frutifica. No deserto você não planta, nem colhe. No deserto você sobrevive. Se você tem vivido dias de deserto na sua vida, avalie se você não está vivendo debaixo da lei. Mas aqueles que vivem na graça vão para Canaã, porque Canaã é a promessa. Eu pergunto para você, em Canaã tem plantação? Tem semeadura e colheita? Tem. Canaã, inclusive, a promessa de Deus diz o seguinte, que eles iam viver em casas que eles não construíram, em cidades que eles não edificaram, vão beber de água de poços que eles não cavaram, vão comer de plantações que eles não plantaram. Parece que está claro para nós o quê? Que não foram eles que fizeram, por isso eles não merecem. E se eles não merecem, eles vão receber. Se você não merece, é uma garantia que você vai fazer o quê? Receber. Você percebe então que toda a promessa de Deus é baseada na fé e não no merecimento, não na justiça própria. E quando você entende isso, fé vem ao seu coração e pela graça você, como Isaac, recebe todas as promessas de Deus. Amém? Aleluia.